Vamos ver agora então alguns resultados e definições que vão nos ajudar a determinar qual é a inversa de uma matriz. O que a gente viu até agora no vídeo anterior é verificar se uma matriz é inversa da outra. Como que eu verifico? Eu multiplico elas e vejo se dá identidade. O próximo passo agora é, dado uma matriz, determinar a inversa de uma matriz. Então, como primeiro resultado, nós temos o teorema que fala que se uma matriz possui inversa, então essa inversa é única, né? Necessariamente eu preciso que exista uma única matriz que seja inversa de uma matriz dada. Outro teorema é o seguinte, ele lista algumas propriedades da matriz inversa. Se A é invertível, então a inversa de A também é invertível. Então, e aí vem como propriedade que se eu inverto a inversa de uma matriz, eu necessariamente tenho a própria matriz. Aqui funciona igual aos números reais, né? Se eu inverto o meio, eu volto para o 2. Então, o inverso do inverso de um número é ele mesmo, o mesmo acontece com a matriz. Se A e B são matrizes invertíveis, ou seja, se A possui inversa e B possui inversa, esse teorema também nos garante que o produto vai ter inversa. E quem é o inverso de um produto de uma matriz? É o inverso da matriz B vezes o inverso da matriz A. Notem que aqui acontece uma troca na hora de utilizar a propriedade. Então, se eu tenho uma matriz A, C é a inversa dela, tenho uma matriz B, C é a inversa dela, automaticamente a inversa do produto é simplesmente multiplicar a inversa da matriz B pela inversa da matriz A. Então, há essa troca aí de posições do produto. E uma última propriedade para esse teorema, né? O último resultado, na verdade, é que se A é invertível, sua transposta também vai ser invertível. E aí, nós temos como resultado que fazer a transposta e inverter, ou seja, achar a inversa da matriz transposta, é a mesma coisa de utilizar a inversa da matriz e transpor. Quando que esse resultado é interessante? Se eu já tenho uma matriz A, e eu tenho e a inversa dela, eu conheço a inversa dela, automaticamente eu conheço a inversa da transposta. É simplesmente fazer a transposta da inversa. Então, fica esses três resultados aí deste teorema. Agora, a gente vai definir a gente vai ver alguns detalhes para a gente começar a construir como construir a inversa de uma matriz. Primeiro, a gente define o que é uma operação elementar sobre as linhas. Eu vou fazer operações sobre a minha matriz para conseguir a inversa, mas eu tenho que ser criteriosa nesse processo para me não alterar a estrutura da matriz. Então, a gente define operações elementares sobre linhas de uma matriz. O que vão ser as operações elementares? Quais são as operações permitidas numa matriz para me conseguir a inversa sem alterar a estrutura da matriz, ou seja, conseguir realmente uma inversa que faça sentido, vamos dizer assim. Primeiro, eu posso sempre trocar a posição de duas linhas de uma matriz. Eu posso sempre também, como operação elementar, multiplicar uma linha da matriz por um escalar diferente de zero. Então, pego uma linha e multiplico por um escalar. E isso é uma operação elementar. Depois, eu posso somar a uma linha da matriz um múltiplo escalar de outra linha. Fiquem bem atentos a essa propriedade. Uma linha, você pode pegar essa linha e somar a ela um múltiplo escalar de uma outra linha. E aí a gente fala que uma matriz A é equivalente por linhas a uma matriz B, se B pode ser obtida de A, aplicando-se uma sequência de operações elementares sobre suas linhas. Então, se eu pego uma matriz A e consigo uma matriz B fazendo alguma dessas operações elementares, a gente fala que a matriz B é equivalente por linhas à matriz A. Tendo isso definido, a gente vai começar a entender a construção de matriz inversa. Esse resultado nos fala que se eu tenho uma matriz quadrada, essas afirmações são equivalentes, ou seja, se eu tenho uma, consequentemente eu tenho qualquer uma das outras. Então, olha só, se existe uma matriz B, tal que quando eu multiplico por A, essa matriz é a identidade,
a gente já sabe, então, que essa matriz B é a inversa de A. Ou seja, eu tenho C, que a matriz A é invertível, e então também eu tenho que a matriz A é equivalente por linhas à matriz identidade, IN. Ou seja, a inversa de uma matriz A, ela é equivalente por linhas à matriz identidade. Consequentemente, como que eu consigo essa matriz inversa? Eu vou ir fazendo operações elementares sobre as linhas de A até conseguir a minha matriz identidade. Paralelamente, eu vou usando as mesmas operações sobre a matriz identidade para me obter a minha inversa. Isso vai ficar mais claro com os exemplos que nós vamos ver nos vídeos a seguir.